Este programa é livre para todos os públicos. É o programa Bíblia no meu dia a dia, isso mesmo, dia a dia com a palavra, com a Sagrada Escritura, escutando o que Deus tem para revelar em nós. E que bom você estar comigo hoje pela TV Canção Nova no programa A Bíblia no meu dia a dia. Eu quero dizer para você, Deus quer falar ao seu coração nesse dia. Esteja atento. E vamos suplicar o Espírito Santo porque Ele nos dá a atenção e a abertura devida do nosso coração para experimentarmos o que Deus preparou para nós nesse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pegue aí a sua Sagrada Escritura, a sua Bíblia e o seu caderno de estudo bíblico. Nós vamos hoje meditar no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 25, versículos de 1 a 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 25, versículos de 1 a 12. Quero convidar você a lermos juntos esse texto. 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém. Os sumos sacerdotes e os mais importantes dentre os judeus se apresentaram a Festo para acusar Paulo, solicitando o especial favor de transferi-lo para Jerusalém. É que preparavam uma emboscada para matá-lo durante a viagem. Festo respondeu que o lugar da prisão de Paulo era Cesareia e que ele mesmo partiria muito em breve para lá. E completou: aqueles que dentre vós estiverem habilitados, desçam comigo a Cesareia. Se houver algo a incriminar nesse homem, apresentem acusação contra ele. Festo ficou com eles não mais de 8 ou 10 dias e depois desceu para Cesareia. No dia seguinte, sentou-se no tribunal e mandou trazer Paulo. Quando este se apresentou, os judeus que vieram de Jerusalém o rodearam, apresentando muitas e graves acusações que, no entanto, não conseguiam comprovar. Paulo se defendeu dizendo: eu não fiz nada contra a lei dos judeus, nem contra o templo e nem contra César. Querendo agradar aos judeus, Festo disse a Paulo: queres subir a Jerusalém para ser julgado lá, em minha presença, a respeito dessas coisas? Paulo respondeu: estou diante do tribunal de César, e é aqui que eu devo ser julgado. Não pratiquei nenhum crime contra os judeus, como reconheces perfeitamente. Se cometi uma injustiça ou alguma coisa que mereça a morte, eu não recuso morrer. Mas, se não há nada daquilo de que me acusam, ninguém pode entregar-me a eles. Apelo a César. Então, Festo conferenciou com o seu conselho e disse: a César apelastes, a César irás. O que mais me impressiona quando eu leio e lendo hoje com vocês esse texto sagrado, é o tempo que este povo estava cultivando mágoa, ressentimento, ódio contra o apóstolo Paulo. Chega a ser diabólico, porque em todo momento eles querem uma emboscada, eles querem matar Paulo, eles querem fazer injustiça e não justiça com a própria mão. Eles tentam engabelar todo mundo. Eu volto a dizer, gente, não eram os pagãos, era o povo religioso. Eu queria dizer para você já de antemão, já de início, dá uma vasculhada no seu coração, perceba se existe alguma realidade de mágoa, ressentimento que você tem cultivado há muito tempo. Esse desejo de matar Paulo, na verdade, é uma morte que já está acontecendo no coração daqueles homens. Já é uma morte que está acontecendo ali. Eles já estão mortos, mortos na fé, mortos no entendimento, mortos na consciência, porque a todo instante eles querem matar. A mágoa, o ressentimento
não prejudica a outra pessoa, prejudica somente a nós mesmos. Eu queria te desafiar a dar passos muito concretos aqui nessa direção. E aí, nós vemos Paulo que se defende de acusações falsas, Paulo que mostra que não cometeu nenhum crime contra a lei, contra o templo, não cometeu crime contra César, Paulo que diz a Félix que ele sabe muito bem disso, só que para agradar os judeus, era toda uma jogada de agrado. O Félix quer agradar os judeus que agradam, que elogiam. O povo deles estava sendo massacrado pelo Império Romano, mas ali, porque eles queriam fazer a vontade deles, eles vão se agradando. E aí Paulo diz, não, eu estou no tribunal de César e aqui eu quero ser julgado. E aí ele diz, ele apela, eu apelo a César. Por quê? Ele sabia que ele não tinha cometido nenhum crime, mas ele teria a proteção suficiente para fazer a vontade de Deus até o final. Porque Deus tinha dito para Paulo, eu preciso que você vá a Roma testemunhar o reino, testemunhar o meu nome e ensinar a minha doutrina. E é exatamente o que Paulo faz. Vai apelando a César. Apelando a César, eles aqui, Festo conferencia com seu conselho e diz para Paulo, apelaste a César? A César irás. César, naquele momento, era Nero. Então Paulo vai para Roma e lá em Roma nós vamos ver depois tudo que vai acontecer nos textos seguintes, mas Paulo vai para Roma ali testemunhar Jesus Cristo. O que nós precisamos ainda fazer e buscar para sermos testemunhas tão autênticas como o apóstolo Paulo? Eu já dei uma dica, não cultive mágoa no seu coração, porque mesmo religiosamente vivendo, você vai ser destruído pela mágoa. Você vai viver a experiência da morte que a mágoa gera. Você vai experimentar aquilo que é o ódio gerado pela mágoa. Já lute, peça graça para Deus hoje de você vivenciar isso. Mais uma outra pergunta. O que nós ainda precisamos fazer para sermos tão obedientes como o apóstolo Paulo em apelar a César para ir até Roma, e Roma ele testemunhar o Evangelho? Então, eu e você precisamos dar esse passo. Eu e você precisamos pedir para Deus, Deus, eu quero libertar-me das mágoas, dos ressentimentos, do ódio, do desejo da vingança. Eu agora renuncio, mas eu quero também, meu Deus, ter um coração puro, santo, justo e comprometido com o reino. Quantas coisas Deus já indicou para você e você deixou-as de lado? Quanto chamado Deus já fez na sua vida e você ainda não respondeu? Quanta coisa você já poderia estar fazendo pelo reino e você ainda não faz, porque fica de corpo mole, de resistência, porque fica querendo preservar a própria vida. Paulo vai dizer, olha, se eu cometi alguma injustiça, se eu cometi algum erro, que eu mereça a morte, eu não recuso morrer. Eu não recuso morrer, mas eu sei que eu estou fazendo a coisa certa. Faça a coisa certa. E ao mesmo tempo fazendo a coisa certa, coloque em prática aquilo que Deus determinou para você. Se Deus está te chamando, responda ao chamado. Se Deus te deu direção para você viver aquilo que é o projeto dele, testemunhar aquilo que é a verdade do reino, faça isso. Faça isso no seu trabalho. Se ele tem um chamado específico, dê o passo de responder a esse chamado específico. Se Deus está chamando a vocação, busque essa vocação, vai fazer encontro vocacional. Se Deus te chama a servir em alguma realidade pastoral, em realidade social, em colocar à disposição aqueles que são os dons que Deus te deu, faça isso. Paulo apelou a César e a César ele foi enviado para cumprir a vontade de Deus, porque Deus tinha dito, Paulo, é preciso que você vá testemunhar o meu nome em Roma. Isso nos indica, meus irmãos, um caminho certo e seguro de nós fazermos na presença de Deus. A mensagem que eu tiro para mim hoje, o que eu desejo sinceramente fazer? É muito simples para mim hoje tirar isso, viver isso, é muito simples. Eu quero fazer a vontade de Deus, custe o que custar. Mesmo que custe a minha vida, mesmo que custe até mesmo a minha reputação. Por exemplo, se você começar a testemunhar
o reino nas suas redes sociais, falar dos valores inegociáveis da fé, ser fiel à moral da igreja, se você começar a testemunhar, você vai ver, você vai passar pelo martírio da reputação. Mas eu quero viver com coerência e responder à vontade de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus, custe o que custar. Mesmo que eu perca a minha reputação, aqueles que se dizem meus amigos e na verdade não são, e até a própria vida. Ai, meu Deus, conceda-nos essa graça. Vamos rezar? Porque é só pela oração que nós conseguiremos fazer a vontade de Deus. Senhor, é o que eu mais desejo. Sinceramente, diante da palavra e diante de tudo que nós temos experimentado nos Atos dos Apóstolos, nessa reta final de Paulo, eu quero fazer a vontade do Senhor, custe o que custar. Se custar a minha reputação, se custar perder até amigos ou pessoas próximas por causa do amor a Ti, da verdade, eu estou disposto. E se preciso for ir até o martírio como o apóstolo Paulo, eu quero fazer a sua vontade, eu não abrirei mão da sua vontade. Para isso eu preciso da sua graça, para isso eu preciso da sua força, para isso eu preciso da coragem, da intrepidez, da parresia, do atrevimento para testemunhar até o fim a verdade. Mas Deus, Senhor, o que nós vemos em Paulo? Um homem justo, um homem honesto, um homem santo. Então, Senhor, conceda a mim, conceda aos meus irmãos, em primeiro lugar, uma decisão radical, uma determinada determinação em viver a santidade. Vivendo a santidade, fazendo a sua vontade, nós experimentaremos, Senhor, a promessa do céu. É isso que eu te peço, é isso que eu suplico. Me dê a graça de ser testemunha do Senhor onde eu estiver. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós somos provocados pela palavra. Eu não sei se você tem sido provocado, porque todos os dias essa palavra tem me ferido, me provocado, me feito dar passos. E é preciso nós darmos passos. É preciso que você queira fazer a vontade de Deus. Custe o que custar. Coragem. Busque no Espírito, busque numa vida coerente de oração. E eu tenho certeza que você vai conseguir corresponder ao chamado e à vontade de Deus para a sua vida. Deus abençoe você e a sua família e nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.